Fala pessoal do meu canal, tudo bem? Hoje eu vim aqui tentar tirar uma dúvida com vocês de uma coisa que é relativamente simples, mas que pega muita gente aí, beleza? Minha irmã, que ela também está começando agora com gráfica, ela tem dúvida em como calcular metro quadrado para terceirizar alguns tipos de produto, como banner, lona, né, no caso, adesivo, big hand, que é papel, tá? Que a gente chama assim. Então ela tem dúvida de como calcular isso daí, beleza? Hoje eu vim tirar essa dúvida com vocês. Como é que eu faço para compor o preço quando eu vou vender para o meu cliente, já que eu estou terceirizando de outra gráfica, beleza? Isso é uma coisa que é simples para alguns, mas para outros é um bicho de sete cabeças, então eu vou desmistificar isso daí com vocês, tá? Então primeiro eu vou separar em duas partes desse vídeo. A primeira parte a gente vai aprender a fazer o cálculo de metro quadrado da sua lona ou do seu adesivo ou do seu papel, tá bom? Para depois a gente ir para a parte que a gente vai compor o preço, beleza? Para ficar mais fácil o seu entendimento, tá bom? Quando o intuito aqui é o aprendizado, então eu acho que quanto mais detalhado eu for, melhor vai ser para vocês entender como é que funciona, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente a gente tem que lembrar o seguinte, ó. A gente vai pegar um produto do fornecedor por um preço, beleza? Então, que preço é esse? Para saber qual é o preço. Por exemplo, eu vou vender lona, eu vou vender banner, tá? Eu vou fazer um banner. A partir de hoje eu quero vender banner. Eu encontrei alguém que faz banner e eu quero terceirizar dele. O que é terceirizar? Eu vou dizer que eu estou vendendo a lona, entendeu? Para o meu cliente, eu posso dizer o cliente que eu estou fazendo em outro galpão, eu posso dizer o cliente que a lona vem de outro local. Não precisa necessariamente dizer para o meu cliente que eu estou terceirizando aquele tipo de serviço, porque tem cliente que não tem muita confiança, tá? Então, beleza, você encontrou lá um fornecedor, um cara que já faz lona, já trabalha com plotagem e tudo mais, e por essas pessoas trabalhar com esse tipo de produto em grande escala, geralmente tem um preço menor, tá? Então, o que que acontece? Várias outras gráficas menores começam a terceirizar o produto deles, beleza? O que é terceirizar? Eu vou pegar lá por um preço e vou vender aqui para o outro. Simples assim, ponto final, beleza? Eu vou pegar por 10 e vou vender por 20. Vou pegar por 20 e vou vender por 40, beleza? Não é nada mais do que já acontece na maioria dos estabelecimentos do país, beleza? Quando você entra, por exemplo, em uma Magazine Luiza da vida, a Magazine Luiza ela não fabrica nada, ela compra de um fornecedor e revende para você, beleza? A Casas Bahia faz a mesma coisa. Ela compra de um fornecedor e vende para você. Então não tem nada demais nisso, nada que outras pessoas já não façam. A única diferença é que você não consegue produzir aquele material ali e por isso você vai comprar de uma pessoa e vai revender para outra. Simples assim. Então vamos começar aqui exemplificando que a gente conseguiu pegar um fornecedor que ele vende a R$ 30 o metro quadrado da lona. O que, Rogério, o que é um metro quadrado? Um metro quadrado é isso aqui, ó. Tá vendo esse quadrado aqui que tá na tela? Ele tem 100 centímetros, que é um metro aqui de largura, e 100 centímetros de um metro, que é a altura. Quando a gente multiplica largura vezes altura, isso se torna um metro quadrado, beleza? Porque tem um metro de largura, quando é claro que o metro de baixo e o metro de cima é a mesma coisa, tá bom? Então a gente, quando multiplica largura vezes altura, a gente tem um metro quadrado, beleza? Então até aí não tem dificuldade. Um metro quadrado ela é um metro de largura por um metro de altura, beleza? Só isso é um metro quadrado. Poderia ser Rogério, isso aí é para a gente se balizar com o preço, beleza? O fornecedor diz assim: eu vendo o meu metro quadrado a R$ 30. Isso quer dizer que quando ele vende um por um, ele vende a R$ 30. Entendeu? Deu para entender? Ou seja, Rogério, se eu quisesse revender hoje do meu fornecedor que vende a R$ 30, eu fazia o quê? Geralmente essa parte de preço depende de local para local, tá bom? Mas você é quem vai dizer o seu preço. Rogério, como é que eu vou determinar o meu preço? Isso aí tem vários fatores. O primeiro deles é você se balizar pela sua região, tá bom? Não adianta você pegar o metro quadrado, vamos dizer que eu tenho um fornecedor que ele vende um metro quadrado a R$ 10. Poxa, super barato, top de linha. E aí, por causa disso, como eu sou usurário, eu vou tentar vender meu metro quadrado a R$ 90. Eu posso fazer isso? Não.
Porque se a maioria das pessoas das gráficas na minha região já vende a 60, a 50, eu não vou conseguir vender. Ou talvez eu venda um a cada 2 meses, venda um a cada 3 meses, porque você vai acabar pegando um bobo que vai comprar mais caro. Mas a maioria das pessoas já tem ali uma média de preço para poder comprar, até porque quando o pessoal vai fazer esse tipo de coisa, eles não vão numa gráfica só. Dificilmente uma pessoa vai numa gráfica só, tá? Então não adianta você ser usurário, faz uma pesquisa de mercado, faz uma pesquisa de preço, entendeu? Se baliza pelos seus concorrentes. Isso aqui a gente está falando só do metro quadrado, quanto você vai pegar e quanto você vai vender. Mas como eu disse a você que eu ia separar em 2 etapas, a gente vai ter outras métricas para a gente se balizar e outras coisas que a gente vai ter que colocar o preço em cima. Por isso não adianta você agora já pensar que vai pegar 30 e vender a 70, porque ainda tem criação de arte, ainda tem acabamento, que pode ser madeira ou pode ser ilhóis, tá? Ainda tem outras coisas desse meio aí, mas vamos seguir o raciocínio aqui. Vamos se dizer que você encontrou lá o seu fornecedor, ele está vendendo 1 m² de lona a R$ 30, beleza? Show de bola. Agora, o que é que acontece? Eu quero vender esse 1 m² de lona a 45. Rogério, é pouco. Calma, a gente só vai usar esse preço para a gente se balizar, beleza? Para você entender como é que está funcionando o negócio, tá bom? Então presta atenção aqui na tela, ó. O cliente tá vendendo, o fornecedor está vendendo lá R$ 30. Eu vou começar a vender a 45. Beleza, Rogério, como é que eu faço o cálculo do 1 m²? Vou abrir a calculadora aqui para você ver como é que funciona, beleza? Como é que funciona o cálculo do 1 m²? Ó, olhe como é simples, como é fácil. Vou calcular 1 m², 1,0, que é 1 metro, vezes 1,0, que é esse outro metro aqui da altura, beleza? Primeiro eu fiz 1 m², que é da largura, depois eu fiz 1 m², que é da altura, vezes o valor que eu cobro, que é 45. Vai dar quanto? 45. Por quê? 1 metro por 1 metro dá 45. Show de bola? Show de bola. Rogério, não entendi. Porque eu pensei que você, quando calculasse 1 metro por 1 metro, ia dar um valor diferente. Como se seu metro por 1 metro é 45? Rogério, por que eu não fiz o cálculo com o valor do meu fornecedor, que é 30? Porque você está botando um valor acima, animal. Não, desculpa. Você está botando um valor acima, beleza? Quando você for colocar na sua planilha ou no seu sistema, você vai colocar que o seu custo é de R$ 30. Deu para entender? O meu custo, quando eu pego lá no meu fornecedor, é 30. Quando eu passo para o meu cliente, é 45. Ou seja, eu estou lucrando R$ 15 em cada metro quadrado. Deu para entender? Por isso que o cálculo tem que ser com o meu preço. Eu não vou fazer o cálculo com o preço do fornecedor, tá? O cálculo do seu fornecedor é para você saber o quanto está saindo de custo para você. Deu para entender ou não? Ah, não deu para entender. Vamos lá para a prática, tá? Vamos se dizer agora, vamos fazer o cálculo aqui. Eu separei aqui, ó, um tamanho para você entender aqui, beleza? Olha para a tela, presta atenção nisso daí. 60 por 80. Aqui apareceu um cliente lá na sua loja, ele está dizendo que quer um banner tamanho 60 por 80. Como é que você vai fazer o cálculo? 0,6, olha para a calculadora aqui, ó, 0,6 vezes 0,8 vezes o preço que você cobra no metro quadrado. Você, não fornecedor, 45. Quanto é que você vai cobrar o cliente? R$ 21,60. Para tudo e preste atenção. Quando você cobrar esse preço de R$ 21,60 para o cliente, você tem que entender o seguinte: você não é gráfica, você não trabalha com isso, você não tem que pagar as contas? Tem. Quanto tempo você vai demorar criando uma arte para o cliente? Para poder colocar na lona dele, vai ou não vai demorar para poder criar uma arte ali? Beleza, a gente vai estar passando aqui agora para a segunda etapa. Lembra que eu falei a você que eu ia dividir em 2 partes? A primeira parte você entendeu o que é metro quadrado. A segunda a gente vai ensinar a compor o seu preço, beleza? Então vamos lá, Rogério, o cliente, eu ainda estou na parte ainda do metro quadrado. Estou entendendo ainda, faz para mim de novo, show de bola. O cliente chegou lá e disse que quer uma lona 60 por 80. Quanto é que vai dar? 0,6 vezes 0,8 vezes meu preço base, que é 45. Deu quanto? R$ 21,60. Beleza? Largura vezes altura. Matemática básica, não tem como fugir disso, você já sabe calcular metro. Rogério, dá outro exemplo para ver se eu entendi mesmo de fato.
Vamos partir para esse último exemplo aqui, ó, que é um pouco mais complexo que eu deixei, que é para você dizer que eu peguei número inteiro, por isso que você não entendeu. Rogério, meu cliente quer um banner de tamanho 52 por 32, como é que eu faço? 0,52, que é a altura, vezes 0,32, vezes o seu preço base, que é quanto? 45. Vai dar quanto? R$ 7,48. Rogério, deu muito pouco, realmente. Tem alguns lugares que eles terceirizam e eles colocam um valor mínimo. Por quê? Porque senão vai chegar um cliente lá e vai dizer, eu quero um banner tamanho 10 centímetros por 10. Você vai fazer? Não vai fazer, tá bom? Por enquanto, eu nem estou falando de perda de material aqui. Eu só estou falando do metro quadrado para você entender como é que funciona. Tá entendendo? Rogério, é o cliente que é um banner tamanho 1 metro por 50 centímetros. Como é que eu calculo? 1,0, que é 1 metro de largura, vezes 0,5, que é 50 centímetros de altura, vezes o meu preço base, que é 45. R$ 22,50. Rogério, esse preço que eu vou cobrar para o cliente, da lona sim, certo? Porém, como você é gráfica, como você agora você cria arte e tudo mais, você tem que pagar o seu aluguel ali, se você estiver trabalhando com loja física e etc e tal. Presta atenção agora na segunda parte. Rogério, como é que eu vou compor o meu valor para passar para o cliente? Eu já aprendi a calcular metro quadrado, show de bola. O que é que eu preciso mais? Presta atenção aqui, presta atenção no vídeo, beleza? Agora a gente vai para a segunda parte, ó. A gente vai para essa parte aqui. Delete isso aqui para não te atrapalhar, beleza? Vamos supor que você calculou ali, vou botar um preço aqui arredondado para ficar mais fácil. Você vai calcular um banner de tamanho 60 por 80 para o cliente. 6,0, 0,6 vezes 0,8, porque você já aprendeu como é que calcula, vezes o seu preço base, 45. Você já aprendeu que você tem que colocar um preçozinho a mais do que o seu fornecedor, senão você não lucra. Todo mundo tem que pagar as contas, beleza? R$ 21,60. Esse é o preço da lona, só da lona, tá bom? Mas o seu cliente, ele quer uma madeirinha e uma corda. Uma madeirinha e uma corda para poder ele pendurar lá na porta da casa dele e no final do expediente ele tirar e levar para dentro. Você vai perguntar ao seu fornecedor quanto que ele cobra para ter esse acabamento. O fornecedor vai passar para você. Vamos dizer que o fornecedor passou para você um valor de acabamento de madeirinha, bota assim madeirinha para ficar mais fácil, de R$ 10. Beleza? Pronto, o fornecedor passou esse valor para mim de R$ 10. Rogério, eu posso cobrar somente os R$ 10 para o meu cliente? Pode. Mas se você quiser cobrar 15 para você ter R$ 5 de lucro nesse acabamento, maravilha. O que a gente tem que entender é que quanto mais você mete preço aqui em cima, mais caro vai ficar na ponta da linha para o seu cliente. Então, se o seu concorrente ele está trabalhando com preço base menor, o lucro dele está menor, para ele aumentar a rotatividade de produtos, ele fazer mais volume, ele vai ganhar em cima de você. Então, tudo isso você tem que pensar, você tem que compor o seu preço pensando nisso, beleza? Rogério, eu vou cobrar R$ 15 pelo acabamento aqui na minha gráfica. Rogério, o que é madeirinha? O que é essa madeirinha que você está falando? O que é esse acabamento? Aqui, ó. Isso aqui, ó, por exemplo, tá vendo? Essa madeirinha com essa corda, tá bom? Isso aqui é um acabamento, é isso que eu tô falando. Presta atenção. Sempre que vai colocar acabamento no banner, tem que cobrar mais, porque o seu terceirizado, a pessoa que você tá terceirizando, também vai te cobrar, porque tudo isso é custo. Entendeu? Tudo isso compõe preço. Então você não pode correr disso, tá bom? Tanto pode ser assim, como você pode trabalhar com o banner assim também. Tem cliente que quer banner assim, ó. Tá vendo? Não liga pro nome não. Ele quer o banner assim pra ele pendurar lá na porta, beleza? E com uma madeirinha só e uma corda pra cima, tá bom? Então preste atenção nisso. Isso é que é acabamento. Pode ser com ilhote também, tá bom? Então o que é que acontece? Beleza, você já compôs o preço aqui, você sabe que a lona é R$ 21,60 e você vai cobrar R$ 15 no seu acabamento. Ou seja, você tem que somar aqui mais R$ 15 do seu acabamento. Já está dando R$ 36,60 para o cliente. Tá? Não pode esquecer que isso é um banner de 60 por 80. Rogério, mas eu também crio arte.
eu também crio arte, eu também vou perder lá 30, 40, 50 minutos criando a arte, e eu tenho que cobrar pelo meu trabalho. Como é que eu faço? Isso aí já é uma coisa pessoal, tá? Na minha gráfica, eu cobro um valor tabelado pela criação de arte de banner, tá bom? Não inclui logomarca, tá? Não inclui identidade visual. Por exemplo, se o cliente quiser fazer uma logomarca, o valor é separado. Olha, eu crio sua logomarca, mas o valor é X e depois a gente coloca no banner. Você quer assim? Ah, não, eu mesmo crio. Show de bola. Manda, vai boa pra frente. Não, não quero com logomarca não. Bota só meu nome aí, o número, o Instagram. Show de bola. O valor é fixo e vamos pra cima. Entendeu? Você tem que entender, separar na hora que o cliente quiser botar uma logomarca, compor um preço com arte simples ou com a arte que você sabe que é mais complexa, tá? Vamos supor que você cobrou para o cliente aí uma criação de arte de, sei lá, R$ 25 no banner. Então aqui, na hora de compor o seu preço, você tem que botar mais R$ 25. Agora o seu banner, que no começo lá estava dando R$ 21, já está dando R$ 61,60. Tá entendendo como é que funciona? Tudo você tem que compor. Primeiramente, o cálculo do metro quadrado, que para algumas pessoas é complicado, agora não vai ser mais depois que você viu esse vídeo, tá? O acabamento da lona, quando você vai fazer, e também a criação da arte. Você não pode fugir disso. Você é gráfica, como é que você não vai cobrar disso para mim? Como é que você vai sobreviver, pagar suas contas? Como é que você vai pagar o aluguel? Como é que você vai pagar funcionário? Como é que você vai comprar maquinário novo? Entendeu? Você estudou para isso, como é que você não vai cobrar? Tá perdendo dinheiro, não tem para onde correr. Então presta atenção na composição, presta atenção na criação, presta atenção para não errar no metro quadrado, tá? Não bota um valor muito alto, senão você perde cliente, mas também não toma prejuízo. Tem que ter um valor médio ali para você conseguir manter a sua empresa e ter um faturamento. Porque o que eu digo sempre aqui para os meus colegas que são empreendedores, tanto para minha esposa também que trabalha com eventos, é o seguinte: se você tem uma empresa, seja ela física ou virtual, e você lucra menos, lucra, eu tô falando de lucro, tá? E você lucra menos do que um salário mínimo, você faz R$ 1.000 por mês, vende tudo e vai trabalhar para alguém de CLT, porque não faz sentido. Você concorda comigo? Não faz sentido você tá trabalhando para você mesmo, você ter liberdade e tudo mais, tá empreendendo, mas no final do mês você pega R$ 800 de lucro. Não vale a pena, não faz sentido, você tá ganhando menos do que um salário mínimo. Então preste atenção no seu lucro, preste atenção no como você está compondo o preço, tá bom? Você acabou de aprender a fazer cálculo de metro quadrado, não é uma coisa difícil, tá bom? Esse cálculo aqui, ele tanto pode ser usado para banner, como pode ser usado também para adesivo, como para papel por metro, que o pessoal vende também, tá? Vamos se dizer lá que o fornecedor vende o metro de papel dele a R$ 15, beleza? A única coisa que você vai ter que fazer é botar o seu preço em cima, vai começar a vender agora por 30 o seu metro quadrado de papel, e na hora do cálculo aqui por metro quadrado, você vai calcular com preço base de 30. Por exemplo, eu quero um metro por 1,5 metro de papel, quanto é que custa? 1,0 vezes 1,5, que é 1,5 metro, vezes 30. Olha lá, esse é o preço para você dar ao cliente. Ó, custa R$ 45 um metro por 1,5 metro com impressão de papel por metro. Esse é o valor. Ah, mas eu não quero cobrar arte. Não cobra. Ah, mas eu tenho que cobrar arte. Bota o valor da arte em cima. Entendeu? Papel não tem acabamento, é só papel mesmo. Beleza? A mesma coisa você vai utilizar na hora que você for fazer o cálculo para adesivo. Tá bom? Então, antes que eu me esqueça, e não menos importante, quando você for compor o seu preço, você tem que prestar atenção no seguinte: tem muitas pessoas que você vai terceirizar que ela diz assim para você: olha, eu não posso ficar imprimindo. Funciona assim, ó. Uma bobina, uma bobina de lona, às vezes ela vem com 1 metro, tá? 1 metro de lona. E às vezes o seu cliente só quer 80 centímetros, ou seja, o seu fornecedor ele vai perder 20 centímetros de lona. E muitas vezes ele vai cobrar para você os 20 centímetros de lona. Entendeu? Por exemplo, vamos supor aqui que o seu cliente ele vai querer aqui, ó, 80 centímetros por 60, tá? E se a bobina se a bobina da pessoa que você terceiriza for de 1 metro, vou botar aqui atrás, assim, ó. Se a bobina da pessoa for de 1 metro, ela vai perder 20 centímetros. Você vai fazer a impressão nesse quadrado vermelho e esse quadrado preto é a perca da pessoa que está terceirizando para você. Na maioria das vezes, a pessoa que está terceirizando, ela te cobra por esses 20 centímetros. Porque para ela não faz sentido ela imprimir 80 centímetros de lona para você, ela pegar 20 e jogar no lixo. Então, geralmente, quando você vai compor o preço, você vai fazer o quê? Ah, eu vou calcular metro quadrado, o cliente quer 80 por 60.
Na maioria das vezes, faz-se o seguinte: 1 metro de largura, você calcula 1 metro inteiro com a perca, e o cliente só quer 60 centímetros de altura, vezes 0,60, vezes o seu preço básico é 45, vai dar R$ 27. Rogério, por que na hora que a gente calculou o preço deu diferente? Porque eu ensinei para vocês a calcular sem a perca do material, para ficar mais didático, para ficar mais fácil, entendeu? Mas na maioria das vezes, com quem você vai terceirizar, tem que ser uma conversa entre você e ele, para ver se a pessoa cobra a perca ou não. Se ele cobrar a perca, você tem que cobrar também, beleza? Porque eu aconselho você sempre cobrar a perca do material. Por quê? Porque você não tem surpresa com uma pessoa que você terceiriza. Se ela não quiser cobrar, beleza, você tem um lucro a mais. Se ela começar a cobrar, você não vai ter surpresa, porque você sempre cobra, tá? Então, presta atenção nisso daí, para você não acabar pegando esse valor da perca que a pessoa que você está terceirizando vai te cobrar e colocar no seu bolso, beleza? Então, a gente aprendeu a calcular metro quadrado, a gente aprendeu a calcular preço, né, de banner, adesivo, ou de lona, adesivo, papel, tá? Então presta atenção na sua composição de preço, não deixa ela subir muito, vamos para cima, e é isso aí, tamo junto, hein? Um abraço e prospera.